Eu nunca imaginei que um dia estaria sentada na frente da minha madrasta no escritório de um advogado. O ar estava tão pesado que parecia que dava para cortar com uma faca. Meu nome é Amélia Carter. Tenho 31 anos e sou dona de um pequeno café em Seattle. Nos últimos 13 anos, vivi longe do frio salão de mármore da mansão do meu pai. A gente não falava muito antes dele morrer. Não porque eu não o amava, mas porque outra pessoa não deixava espaço para mim no mundo dele. Vanessa, minha madrasta, aquela mulher que usava diamantes como se fosse uma armadura e falava comigo como se eu fosse uma mancha que ela não conseguia tirar. Agora ela estava ali, sorrindo de forma arrogante, certa de que sabia exatamente como seria a leitura do testamento do meu pai, que deixava 154 milhões. Eu também achava que sabia, até o advogado virar a página e sorrir. Antes da Vanessa, antes da amargura e das portas fechadas, havia a luz do sol. Eu cresci em Portland, Oregon, numa casa que sempre cheirava um pouco a creme de lavanda da minha mãe. Meu pai, Richard Carter, era um homem alto e imponente. Mas em casa, ele era só pai, caloroso, brincalhão, e não tinha medo de fazer papel de bobo só para me ver rir. Minha mãe, Claire, era o oposto dele, delicada, calma e muito paciente. A gente não era rica naquela época, não do jeito que as pessoas pensam em riqueza. Meu pai tinha uma empresa de construção média e trabalhava muito, mas a nossa vida era confortável. Nos fins de semana, a gente fazia panquecas na cozinha, meu pai usava uma camisa de flanela velha, e minha mãe cantava enquanto regava as rosas do jardim. Eu lembro do jeito que ela me olhava, como se eu fosse a melhor coisa que ela já tinha feito. Quando eu tinha 9 anos, tudo desmoronou. Era fim de outono, um dia frio que fazia o ar machucar o rosto. Meu pai estava viajando a trabalho, então minha mãe foi me buscar na escola. Ela tinha prometido que pararíamos para tomar chocolate quente antes de ir para casa. Estávamos atravessando uma rua tranquila quando um caminhão de entrega, ignorando o semáforo vermelho, veio em nossa direção. Eu ainda lembro do barulho dos pneus, do grito assustado da minha mãe e do impacto forte. Da próxima vez que eu percebi, estava no chão, com a perna doendo muito e os ouvidos zumbindo. Minha mãe não se mexia. A mão dela, que tinha segurado a minha segundos antes, agora estava mole no chão frio. Eu não lembro de gritar, mas as pessoas me disseram depois que eu não parava de chamar o nome dela. Ela morreu antes da ambulância chegar no hospital. Passei semanas em um tipo de neblina, indo de um parente para outro, enquanto meu pai se enterrava no trabalho. Ele tentava ser forte, mas eu via as falhas, a voz dele falhava quando falava o nome dela, o olhar vazio quando chegava em casa e via a cama vazia. Por um tempo, parecia que a gente podia se curar. Meu pai e eu ainda tínhamos um ao outro. A gente jantava junto em silêncio, às vezes segurando a mão um do outro pela mesa. Nos fins de semana, íamos ao túmulo dela, levando rosas frescas, mesmo quando a neve cobria o chão. Mas o sofrimento é estranho. Ele pode juntar duas pessoas ou, devagar, afastá-las. Meu pai começou a fazer mais viagens de trabalho, ficando fora por mais tempo a cada vez. Eu dizia para mim mesma que era só trabalho, que ele estava lidando com a dor do jeito dele. Mas lá no fundo, eu sentia que algo estava mudando. Eu não sabia ainda que a mulher que mudaria tudo para mim já estava entrando na vida dele. Que um dia, o calor da casa da minha mãe, com o cheiro de lavanda, seria trocado pelo frio do chão de mármore e pelo som das taças de champanhe. E que a distância entre meu pai e eu estava só começando. Eu tinha 11 anos quando meu pai falou dela pela primeira vez. Ele voltou de uma viagem de trabalho mais leve, com um jeito novo, um passo mais feliz, um jeito que eu não via desde antes do acidente. No jantar, ele falou de forma casual que tinha conhecido alguém especial. Eu fiquei olhando para ele, com o garfo na mão, sem saber o que dizer. Queria ficar feliz por ele, mas alguma coisa dentro de mim dizia para tomar cuidado. O nome dela era Vanessa Price. Ela era corretora de imóveis, quase 20 anos mais nova que meu pai, com cabelo castanho brilhante e um sorriso que parecia mais ensaiado do que verdadeiro. Nos conhecemos num restaurante de carnes no centro da cidade. Ela usava um colar de diamantes que brilhava a cada movimento e um perfume tão forte que ficou nas minhas roupas por horas depois. No começo, ela foi educada, muito educada. As perguntas sobre minha escola e meus hobbies pareciam mais uma lista que ela precisava cumprir. Ela ria das piadas do meu pai alto demais,
tocava o braço dele com muita frequência. Eu era muito nova para entender aquilo na época, mas agora sei que ela estava fingindo. Não para mim, mas para ele. 3 meses depois, meu pai anunciou que eles iam se casar. Desde o dia em que a Vanessa se mudou para nossa casa, ela parou de parecer um lar. Ela pintou a sala de um branco forte, trocou as cortinas com flores da minha mãe por cortinas pesadas de seda, de um vermelho escuro. As fotos da família desapareceram do corredor, e no lugar delas apareceram quadros abstratos em molduras douradas. O cheiro de lavanda que sempre estava no ar sumiu, e no lugar veio o perfume forte e marcante da Vanessa. Não foi só a casa que mudou. Meu pai mudou também. Começou a se vestir diferente, falar sobre redes de contato e aparências sociais. Ele e Vanessa passaram a fazer festas quase todo fim de semana, com pessoas que eu não conhecia, bebendo champanhe e falando sobre investimentos em imóveis. Eu tinha que aparecer um pouco, sorrir para algumas fotos e depois subir para o meu quarto. Depois vieram o Lucas e a Sophie. Lucas nasceu quando eu tinha 13 anos. Sophie, 2 anos depois. Meu pai ficou muito feliz, mas dava para ver para onde ia a atenção dele. Cada conquista deles, os primeiros passos do Lucas, as primeiras palavras da Sophie era uma festa grande, como se fosse um evento real. Eu ainda era filha dele, mas já não era a prioridade. A Vanessa não escondia o que sentia por mim. Você devia tentar ser mais como a Sophie, ela me disse uma vez, quando eu tinha 16 anos e tinha acabado de chegar da escola, ainda com meu moletom velho. Sofia tem só 2 anos e já adora usar roupas bonitas. Outra vez, quando eu esqueci de enxaguar um copo na pia, ela suspirou de um jeito dramático e falou: seu pai trabalha demais para sustentar uma jovem que nem consegue fazer tarefas simples. Esses comentários eram sempre pequenos, dava para ignorar um por um, mas eram tão constantes que me deixavam cansada. Aprendi a evitar ela sempre que podia, ficando no meu quarto com a porta trancada ou estudando na biblioteca até tarde. Meu pai percebeu que eu estava distante, mas nunca falou nada. Às vezes, eu o pegava olhando para mim como se quisesse dizer alguma coisa. Mas a Vanessa chegava no quarto e o momento passava. Quando fiz 18 anos, eu já sabia que não podia ficar. A casa onde cresci virou o palco das atitudes da Vanessa, um lugar onde eu me sentia mais como visitante do que da família. Então, arrumei minhas coisas, dei um abraço rápido no meu pai na entrada e saí sem olhar para trás. Eu não sabia quanto tempo demoraria para eu voltar àquela casa, nem que da próxima vez seria para me despedir. Na minha primeira noite longe da casa do meu pai, dormi num apartamento pequeno, tipo estúdio, em cima de uma lavanderia em São Francisco. As paredes eram finas, o aquecedor fazia barulho a noite toda, e o cheiro de sabão subia pelas entradas de ar, mas era meu. Sem cortinas de seda, sem escadas frias, sem Vanessa. Eu tinha 18 anos, era caloura na Universidade de São Francisco, estudando administração de empresas. Escolhi essa cidade em parte pela energia dela e em parte porque era longe o suficiente para o meu pai não aparecer de surpresa. O dinheiro era contado. A bolsa pagava a faculdade, mas aluguel, comida e livros eram por minha conta. Trabalhava em 2 empregos meio período, de manhã numa padaria e à noite ajudando a limpar mesas num restaurante italiano pequeno. Minhas mãos estavam sempre ressecadas de lavar louça, e meus pés doíam de tanto ficar em pé, mas esse cansaço era diferente do que eu conhecia em casa. Esse era um cansaço que eu escolhia. Às vezes, de noite, eu ficava na cama ouvindo o barulho dos bondes na rua e imaginando o que meu pai estaria fazendo. Será que ele pensava em mim? Será que ele notava que quase não falávamos? De vez em quando, ele me ligava por pouco tempo. Geralmente quando a Vanessa não estava ou estava ocupada, ele perguntava sobre a escola, minha saúde, se eu estava comendo direito. As ligações nunca duravam muito. Eu sentia culpa na voz dele, mas não sabia como diminuir a distância entre a gente. Depois de me formar, decidi não pegar um emprego numa empresa grande. Eu já tinha trabalhado anos em cafés e restaurantes e gostava do ritmo, do barulho da máquina de expresso, do cheiro de pão fresco, dos momentos tranquilos antes do movimento da manhã. Então, usei minhas pequenas economias junto com um empréstimo modesto para abrir meu próprio café em Seattle. Não era nada glamouroso. 10 mesas, cadeiras diferentes umas das outras, e um quadro negro com o cardápio que eu escrevia à mão toda manhã. Eu chamei o café de Lavender Steam em homenagem à minha mãe.
Cada canto tinha um pouco das pequenas plantas de lavanda dela nas janelas, fotos emolduradas de campos floridos, e uma música suave que me lembrava a canção que ela costumava cantarolava. Os primeiros meses foram difíceis. Alguns dias só entrava 1 ou 2 clientes. Eu ficava atrás do balcão, forçando um sorriso enquanto a ansiedade me apertava. O aluguel precisava ser pago, as contas se acumulavam, e eu não podia cometer nenhum erro. Mas devagar, os clientes fixos começaram a voltar. Um jovem escritor que sempre pedia um latte sentava no mesmo canto. Um casal de idosos que segurava as mãos enquanto tomava chá. Um grupo de enfermeiras da clínica perto que passava depois do trabalho. Nesses dias calmos e constantes, comecei a acreditar que talvez eu conseguisse. Eu ainda pensava no meu pai, mas menos. Não esperava a ajuda dele. E a Vanessa? Ela era um fantasma, distante, mas ainda uma sombra na minha mente. Então, numa manhã fria de fevereiro, o telefone tocou enquanto eu enchia a vitrine de doces. A voz do outro lado era desconhecida, curta e formal. É a Amélia Carter? Sim, respondi com cuidado. Aqui é o Sr. Daniels, assistente pessoal do seu pai. Estou ligando para avisar que seu pai foi internado no hospital. É grave. Meu coração parou. Ele não disse mais nada, só o nome do hospital em Portland. Minhas mãos tremiam enquanto eu fechava o café e comprava o primeiro bilhete que encontrei. Fazia 13 anos que eu não entrava na casa do meu pai, e eu não fazia ideia do que ia encontrar. O hospital cheirava a antisséptico e café queimado. Minhas botas faziam barulho no chão polido enquanto eu seguia para o quarto que o Sr. Daniels me indicou. Eu esperava ver meu pai primeiro. Mas a porta estava bloqueada pela Vanessa. Ela não tinha mudado muito, ainda impecavelmente vestida, com um sorriso que não chegava aos olhos. O cabelo dela estava preso num coque elegante, e um lenço de seda amarrado no pescoço. O que você está fazendo aqui, Amélia? Ela perguntou, com a voz baixa, mas cheia de desprezo. Eu vim ver meu pai, eu disse. Ela olhou para mim, parando no meu casaco barato e nas minhas botas desgastadas. Ele está descansando. Você não precisa estar aqui. Eu passei por ela sem pedir permissão. Meu pai estava deitado na cama do hospital, com a pele pálida e o corpo mais magro. Tubos e fios estavam ao redor dele, e o monitor fazia um bip suave a cada batida frágil do coração. Mas quando ele me viu, os olhos dele se iluminaram. Amélia, ele disse com voz rouca, mais fraca do que eu já tinha ouvido. Eu sentei ao lado dele e segurei a mão dele. Os dedos estavam frios, mas o aperto ainda tinha um pouco de força. Por um momento, nenhum dos dois falou. Eu senti sua falta, eu disse finalmente. Ele fechou os olhos por um instante, como se as palavras machucassem e curassem ao mesmo tempo. Eu também senti sua falta. Eu devia ter ligado mais. Eu devia ter. Ele parou, a voz falhando. Agora não importa, eu sussurrei, mesmo sabendo que importava. Vanessa ficou na porta, de braços cruzados, impaciente. Eu ignorei ela. Meu pai respirou com dificuldade. Amélia, eu não sei quanto tempo tenho. Não posso mudar o passado, mas posso garantir que você será cuidada. Já fiz os preparativos. Você vai entender quando chegar a hora. Que preparativos? Perguntei, mas ele só balançou a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Confie em mim, ele disse simplesmente. A enfermeira entrou para checar a sonda e a Vanessa entrou na sala, reclamando que ele precisava descansar. Ela mandou eu sair, mas eu fiquei até a enfermeira sugerir que era melhor deixá-lo dormir. No corredor, Vanessa se aproximou e sussurrou. Não pense que aparecer agora te faz parte da família de novo. Quando lerem o testamento, você vai ver exatamente qual é seu lugar. Eu não respondi. Uma parte de mim queria gritar e dizer que não me importava com testamento ou dinheiro. Mas outra parte, mais calma e paciente, decidiu esperar. 2 semanas depois, meu pai morreu. O telefonema chegou cedo, de um número que eu não conhecia. Foi a Vanessa, me disseram. O Richard se foi, ela falou sem emoção. O funeral é no sábado. Você pode ir, desde que fique fora do caminho. O tom dela era frio, mas eu aceitei. Não por ela. Por ele,
e pela pergunta sem resposta que crescia dentro do meu peito. Que preparativos ele tinha feito? O funeral foi em uma manhã cinzenta de sábado, daquelas em que as nuvens ficam tão baixas que parecem quase tocar seus ombros. O terreno da família Carter ficava numa colina tranquila, com vista para Portland, cercada por altos cedros que balançavam com o vento. Eu fiquei atrás, longe do grupo de pessoas vestidas de preto ao redor do caixão. A Vanessa estava na frente, vestida com um casaco preto elegante, e um chapéu de aba larga que escondia o rosto dela. Lucas e Sophie estavam ao lado dela, bem vestidos, com expressões controladas para a multidão. Ela não olhou para mim nenhuma vez. Quando o pastor terminou de falar e o caixão foi baixado, as pessoas foram embora para seus carros. Eu fiquei ali, esperando até que quase todos tivessem saído. Queria um momento sozinho com meu pai, sem a presença fria da Vanessa entre a gente. Mas ela me achou primeiro. Eu ouvi o barulho dos saltos dela no cascalho antes de vê-la. Ela parou a poucos metros, com os lábios formando algo que não era bem um sorriso. Pode parar de esperar, ela disse baixinho, como se fosse uma gentileza. Você não vai receber nada do testamento do seu pai. Eu fiquei olhando para ela, surpresa com a franqueza. Ela deu um passo mais perto, baixando a voz só para mim. Minha madrasta me disse que eu não receberia nada do testamento de 154 milhões do meu pai. Ela ficou toda feliz durante a leitura do testamento. Mas então o advogado leu uma frase e sorriu. Mas a leitura ainda não tinha acontecido. Isso era o começo, o jogo de poder dela. Lucas e Sophie são a família verdadeira dele agora, ela acrescentou, com os olhos brilhando. Você é só uma lembrança de um passado que ele quer esquecer. Minhas mãos se fecharam em punhos ao meu lado. Isso não é verdade, eu disse baixinho. Acredite no que quiser, ela respondeu, se virando. O escritório do advogado é segunda-feira às 10 horas. Vista algo apropriado. Ela se afastou, com os filhos seguindo atrás dela como sombras. Quando eles foram embora, eu me aproximei do túmulo novo. A pedra era simples, com o nome dele e as datas de nascimento e morte. Minha mão tremia enquanto eu tirava um pinho que tinha caído na pedra. Eu não me importo com o dinheiro, eu sussurrei. Só queria que tivéssemos tido mais tempo. O vento trouxe o cheiro da terra molhada e dos pinheiros. Fiquei até o cemitério ficar vazio. Ajustei o casaco e finalmente fui para o meu carro. Naquela noite, eu quase não dormi. Fiquei pensando nas palavras dele no hospital, já fiz os preparativos. Você vai entender quando chegar a hora. A Vanessa achava que já tinha vencido. Talvez estivesse certa. Talvez a segunda-feira tirasse toda a esperança que eu ainda tinha. Mas algo dentro de mim, algo teimoso e forte, se recusava a acreditar que meu pai me deixaria sem nada. Eu não sabia o que vinha pela frente, só sabia que precisava estar lá para ouvir com meus próprios ouvidos. O escritório do advogado ficava num prédio antigo de tijolos no centro da cidade, daqueles com portas de vidro fosco e um cheiro leve de papel e madeira polida. Cheguei 10 minutos mais cedo, vestindo meu melhor vestido preto e o único par de salto que eu tinha. Minhas mãos estavam suadas e eu sentia meu coração batendo forte na garganta. A recepcionista me deu um aceno educado e apontou para uma sala de reuniões no final do corredor. Quando entrei, toda a conversa parou. A Vanessa estava sentada na cabeceira da mesa longa de mogno, impecável num terno preto sob medida, com um sorriso de quem já tinha vencido no rosto quando nossos olhos se encontraram. Ao lado dela estavam Lucas e Sophie. Lucas estava relaxado na cadeira, como se fosse dono do lugar. Sophie mexia no celular sem olhar para cima. E havia também um homem que eu não conhecia, alto, com cabelo penteado para trás e um relógio de marca que brilhava. A Vanessa se inclinou para ele e sussurrou algo, fazendo os dois sorrirem de lado. Esse é o Mark, Lucas falou, vendo meu olhar. O irmão da mamãe. Ele está aqui para garantir que tudo corra bem. Correr bem, eu repeti, sentando no lugar mais longe da Vanessa. O ar na sala estava pesado, cheio daquela suposição silenciosa de que eu seria apagada do que meu pai tinha deixado. Os olhos da Vanessa não saíram de mim, com a expressão confiante de quem já se considera vencedora. Uma porta lateral se abriu, e o Sr. Harris, advogado de longa data do meu pai, entrou.
Era um homem forte, de uns 60 anos, com olhos gentis que olharam rapidamente para mim antes de se focar nas anotações. Bom dia, ele disse, sentando na cabeceira da mesa. Estamos aqui para ler o último testamento de Richard Carter. A Vanessa sentou-se mais reta, cruzando a perna sobre a outra. Vamos logo, disse ela, como se estivesse no comando. O Sr. Harris abriu uma pasta grossa. O som do papel cortando o silêncio. Conforme o desejo do Sr. Carter, vou ler o testamento na íntegra. Por favor, guardem os comentários para o final. Eu juntei as mãos no colo para esconder o quanto elas tremiam. Ele começou a ler, com a voz firme. Eu, Richard Carter, estando em plena capacidade mental e física, deixo toda a minha herança, incluindo imóveis, dinheiro e bens pessoais, para minha esposa, Vanessa Carter, e nossos filhos, Lucas Carter e Sophie Carter. O sorriso da Vanessa aumentou. Lucas se recostou na cadeira, com os braços cruzados, como um vencedor olhando o campo de batalha. Sophie olhou para mim com um sorriso meio provocador, como se quisesse me desafiar a reagir. Eu não mexi. O Sr. Harris continuou, sem mudar o tom. O restante dos meus bens será distribuído conforme instruções separadas apresentadas aqui. Por um instante, achei que vi o canto da boca dele mexer, não de nervosismo, mas quase como um sorriso. Vanessa percebeu também, e o sorriso dela vacilou. Naquela hora, eu não sabia, mas aquele pequeno movimento dos lábios do advogado foi a rachadura na fachada, o começo de tudo mudar. O Sr. Harris pigarreou, mexendo nos papéis, como se decidisse se continuava. Como dito, o testamento deixa a herança para a Sra. Vanessa Carter e seus filhos. Essa herança inclui... Ele olhou para a lista na frente dele, uma cabana no interior de Montana e uma caminhonete 2001. A sala ficou em silêncio total. Vanessa piscou. Com licença, a cabana está em boas condições, continuou o Sr. Harris, com um tom irritantemente calmo. A caminhonete funciona, embora precise de manutenção. Lucas endireitou a postura. Isso é tudo. Só isso está no testamento, confirmou o Sr. Harris. O rosto da Vanessa ficou vermelho de raiva. Onde estão os outros bens? As contas, as ações da empresa, os imóveis. Meu marido valia 154 milhões de dólares, interrompeu Mark, com voz cortante. Então, cadê tudo isso? Eu recostei na cadeira, sem dizer nada. Meu coração batia forte, mas não de pânico. Eu tinha visto o brilho no olhar do Sr. Harris antes. Algo estava para acontecer. Ele tirou uma segunda pasta da maleta. Há 3 anos, o Sr. Carter criou um fundo irrevogável. O conteúdo desse fundo não faz parte do processo de inventário e, por isso, não está incluído neste testamento. Os olhos da Vanessa se estreitaram, e o Sr. Harris abriu a pasta. Ele transferiu para esse fundo todas as ações da Carter Construction, seu portfólio de investimentos, a casa principal em Portland, a casa de praia em Cannon Beach, o rancho em Montana excluindo a cabana que já mencionei, o iate e todas as contas e bens relacionados. Sophie franziu a testa. Então, quem fica com tudo isso? O Sr. Harris olhou para cima e, pela primeira vez, sorriu. A única beneficiária do fundo é Amélia Carter. As palavras caíram como um trovão. Vanessa agarrou a borda da mesa. Não, disse, com a voz tremendo. Não, isso é impossível. Ele nunca faria isso. Está tudo documentado, disse o Sr. Harris, deslizando cópias do acordo do fundo pela mesa. A assinatura do meu pai, forte e clara, está em todas as páginas. Lucas bateu com a mão na mesa. Você o manipulou, não foi? Ele me cuspiu. Você voltou rastejando no final, fingindo se importar. Eu não falava com ele há 13 anos, eu disse baixinho. Nem sabia disso até agora. Isso é mentira. A voz da Vanessa ficou alta, quase estridente. Você não merece nada disso. Eu era a esposa dele. Eu cuidava dele. O tom do Sr. Harris não mudou. O Sr. Carter tomou essa decisão muito antes da doença. As instruções dele eram claras. Apenas Amélia deveria herdar o fundo. Ele disse que ela entendia o valor do trabalho dele e protegeria o legado que construiu. A sala explodiu em reação. Lucas murmurou palavrões. Sophie começou a chorar.
Mark acusou o Sr. Harris de esconder bens e ameaçou a ação legal. Vanessa só ficou sentada olhando para os documentos, como se eles pudessem se rearranjar se ela encarasse com força. Eu não fiquei feliz com isso. Não tinha satisfação em ver os rostos deles caírem. Só um misto estranho de tristeza e alívio. Tristeza pelos anos perdidos. Alívio por meu pai, do seu jeito, ter se lembrado de mim. Vanessa finalmente se levantou, com movimentos rígidos. Isso não acabou, ela sussurrou. Vou lutar na justiça. Fique à vontade para tentar, respondeu o Sr. Harris, com um sorriso educado, mas firme. Mas o fundo é a prova de falhas. Ela saiu da sala, o barulho dos saltos no chão parecia raivoso. Lucas e Sophie seguiram atrás dela. Mark ficou mais um pouco, me lançando um olhar antes de sair atrás deles. De repente, a sala de reuniões ficou enorme e vazia. O Sr. Harris juntou os papéis e os empurrou para mim. É muita coisa para assimilar, ele disse gentilmente. Mas ele queria que você tivesse os meios para fazer algo importante, sem nenhuma condição. Eu passei os dedos na borda dos documentos, sentindo a garganta apertar. Ele realmente achava que eu conseguiria lidar com tudo isso. O Sr. Harris assentiu. Ele me disse uma vez. Ela é a única que entende o que me custou construir tudo isso. É a única que vai proteger esse legado. Por um longo momento, não consegui falar. A imagem do meu pai no hospital voltou à minha mente, o jeito que ele apertou minha mão. O sorriso leve quando disse: confie em mim. Finalmente me levantei, colocando a pasta debaixo do braço. Obrigada, disse, com a voz baixa, mas firme. Quando saí do escritório, o sol de inverno iluminava a rua, frio, mas claro. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar. A primeira coisa que fiz depois da leitura do testamento foi ir direto para o Lavender Steam. Meu café tinha sido meu mundo por anos. Meu refúgio, minha prova de que eu podia construir algo sozinha. Abri a porta, virei a placa para aberto, e deixei o cheiro familiar de café e lavanda me envolver. Os clientes habituais foram chegando um a um, me cumprimentando com aquela calorosa amizade que não tinha nada a ver com dinheiro ou herança. Mas agora, tudo tinha mudado. Nas semanas seguintes, me encontrei com o Sr. Harris várias vezes, revendo os detalhes do fundo do meu pai. Tinha imóveis para administrar, investimentos para entender e funcionários da Carter Construction que esperavam liderança de mim. No começo, foi demais, como receber as chaves de uma cidade que eu ainda não sabia comandar. Mesmo assim, encarei do jeito que sabia, passo a passo. Continuei com o café aberto, não só porque dava lucro, mas porque me mantinha firme. Todas as manhãs, eu ainda fazia o café, limpava as mesas e ouvia as histórias das pessoas. Uma tarde, visitei o antigo escritório do meu pai. Estava exatamente como ele tinha deixado, a escrivaninha polida, os projetos emoldurados, um leve cheiro de cedro das estantes. Na gaveta de cima, encontrei um envelope lacrado com meu nome. Dentro, havia uma única carta com a letra dele. Amélia, queria ter sido mais corajoso antes. Não posso devolver os anos que perdemos, mas posso te dar as ferramentas para construir o futuro que você merece. Confie em você mesma. Eu sempre confiei. Li 2 vezes, com a visão ficando turva. Depois, coloquei de volta na gaveta, sabendo que aquele lugar era o certo para ela. A Vanessa nunca mais entrou em contato comigo. Ouvi rumores de que ela vendeu a cabana e mudou para outro estado, mas não me importei de confirmar. Quanto a mim, continuei o legado do meu pai, não como um prêmio que ganhei, mas como uma responsabilidade que escolhi. E toda vez que eu abria a porta do café de manhã, sussurrava as mesmas palavras que ele me disse uma vez. Confie em mim.